people, tudo bem com vocês? E hoje sejam bem-vindos a mais um episódio de Lendo em Inglês. O episódio de hoje é um dos episódios do intermediário, tá? E o texto que a gente vai ler hoje é How Learning to Read Changes Lives. Ok? Então a gente vai ler esse texto hoje sobre como que ler, né? O saber ler. Aqui eles vão falar um pouco de literacy, que é o alfabetismo nos países, né? A importância das pessoas saberem ler, aprenderem a ler. É o tema do texto, então espero que vocês gostem. Se é o seu primeiro vídeo por aqui, dê uma conferida nos outros vídeos de Lendo Inglês, que eu dou dica de como buscar, né? Qual dicionário online você pode usar para poder te ajudar na compreensão do texto. Dou dicas também de pronúncia. O vídeo é bem focado na questão da leitura em relação à pronúncia, né? O som que as palavras vão fazer. Não é um foco desse vídeo, é a compreensão do texto. Tudo bem que na hora que a gente lê, a gente tem que entender, mas eu não vou fazer tradução de texto aqui, eu não vou fazer a questão do debate sobre o que o texto se fala. A gente vai trabalhar leitura, né? Tipo, o olhar a palavra e saber o som que aquela palavra faz, né? E aí, se você precisar procurar alguma palavra no dicionário, sinta-se à vontade de procurar, né? Nos primeiros vídeos aqui desse quadro, né, aqui do canal do Lendo em Inglês, eu explico direitinho quais os possíveis dicionários online que você pode usar. Eu dou dicas dos que eu mais gosto, né, mas você pode usar outros também. Então, assim, fique à vontade para procurar as palavras que você precisar, não tem problema. O link para essa página, vocês estão vendo, né, a página na qual eu vou ler o texto. Esse link aqui tá aqui na descrição do vídeo, é só você ir ali na descrição do vídeo e conferir, tá? Você tem acesso a essa página aqui para posterior leitura, até porque, né, fica aí o dever de casa. Depois que vocês fizerem a leitura aqui comigo, que eu vou dar as dicas de leitura, vou dar as dicas de pronúncia, durante a semana, hoje é segunda-feira, durante a semana você vai escutar e ler este texto novamente. Então, você vai fazer isso 2 vezes por dia, de terça até sexta, né? Vamos fazer aí 4 dias para você poder lembrar das palavras novas que você entrar em contato aqui com esse texto. Não adianta também você ver um texto apenas uma vez na sua vida e aí você vai acabar não tendo a oportunidade de memorizar as palavras novas, né? De aprender ali com o texto. Então, a gente vai ler o texto hoje, eu vou ensinar direitinho a pronúncia, eu vou ler o texto pausando em cada frase para vocês lerem depois de mim. E aí, durante a semana, vocês vão voltar nesse texto. E aí, vocês vão escutar acompanhando a transcrição e depois vocês vão ler em voz alta. Então, em casa, depois que vocês assistirem esse vídeo, vocês vão fazer o restante da semana o mesmo texto, fazendo duas atividades no mesmo dia. Então, de manhã, você vai escutar o texto, acompanhando a transcrição. Gente, tem que estar olhando a transcrição. Se você quer melhorar a sua leitura, que é o foco desse vídeo, você tem que visualizar as palavras, né? Não dá para você só escutar o áudio sem visualizar as palavras, você não vai estar aprendendo a ler. Você vai estar só escutando. E aí, depois que você, né, escutar o áudio, acompanhando com as palavras, com a transcrição, você vai fazer a segunda atividade, que é, sem o áudio, você vai ler o texto em voz alta. E aí, é claro que você vai estar trabalhando a sua leitura, tá? Mas isso é o dever de casa, depois que você já tiver assistido esse vídeo todo, você vai fazer isso durante o restante da sua semana, né? Hoje, segunda-feira, você vai fazer aqui a atividade junto comigo. Então, primeiro, vamos começar aqui do título. Eu vou ler o título, vou pausar e vou dar o tempo para você repetir depois de mim, tá? Então, vamos lá, ó. How Learning to Read Changes Lives. Muito bem, agora eu vou baixar aqui e aí a gente vai checar aqui a introdução do texto, tá vendo aqui, ó? Tem a introdução que vai dar uma noção para vocês sobre qual é o tema. É muito importante que antes de qualquer leitura de qualquer texto ou livro, vocês entrem em contato e leiam as informações prévias, né, desse texto ou desse livro, porque a introdução vai te ajudar na compreensão do texto, o questionário, o vocabulário, né, aqui nessa página a gente tem aqui
todas essas partes introdutórias antes de chegar no texto de fato, para poder te preparar para esse texto. Então, é muito importante que você não pule essa parte, tá? Para você não ficar perdido na hora que o texto de fato começar, para você fazer a leitura. Então, vamos ali na introdução. Eu vou ler a introdução toda e vou dar o tempo de você ler depois de mim, tá? Introduction. Learning to read and write can change people's lives. Phil and Beth discuss this and teach you some useful vocabulary. Ok, eu sempre vou dar o tempo ali, aí vocês me falam aí nos comentários se o tempo está sendo suficiente ou se eu preciso deixar mais tempo para vocês repetirem em voz alta depois de mim, tá? E eu vou fazer o meu melhor para ler devagar. É mais difícil para mim ler devagar do que ler num ritmo normal, né? Mas eu estou me esforçando para ler devagar para que você consiga pegar direitinho a pronúncia das palavras e conseguir te ajudar aí a melhorar a sua leitura, tá? Então, estou tentando ler mais devagar propositalmente para que fique mais claro a pronúncia de cada palavra para vocês, tá? Então, vamos ali para o This Week's Question, né? Todo episódio aqui dessa página do 6 Minute English tem um questionáriozinho. Então, eu vou ler, vou dar uma pausa e aí você vai lá nos comentários me dizer qual a letra que você acha que é a correta, se é A, se é B ou se é a C. E aí, no final do texto, a gente vai saber qual é a resposta certa. Então, vamos lá na pergunta, ó. When is the International Literacy Day? Is it A, the 8th of March, B, the 8th of June, or C, the 8th of September? Beleza? Então marca lá, me diz aqui nos comentários qual você acha que é a letra certa e a gente vai seguir aqui para o vocabulário e no final do artigo a gente descobre qual que é a letra certa. O próprio texto vai dizer, eles vão corrigir essa atividade, tá? Então, antes da gente começar o texto, tem aqui o vocabulário, que é o vocabulário foco, é o vocabulário que o texto foca em ensinar. Então, sempre que vocês forem, né, durante a semana aí, de terça a sexta, escutar acompanhando com a transcrição ou ler em voz alta, né? Você vai fazer escutar acompanhando a transcrição primeiro, e aí a segunda atividade é ler em voz alta. Foquem nas palavras em negrito, que é o foco da aula, né? Que é o foco do texto de hoje. Então, eu vou ler a palavra e a definição e vou dar o tempo para você ler depois de mim em voz alta, tá? Então, vamos lá. Illiterate, unable to read or write. Numeracy, the ability to understand basic maths, count, add up, etc. Signature, your name written in your own characteristic handwriting style, usually to show that something has been written or agreed by you. Cheat, trick or deceive someone in order to take their money or valuables. Take something for granted. Assume that something is true without checking up or finding out about it. Thick, informal, stupid, unintelligent. Belezinha, agora eu vou passar só as palavras em negrito, ok? Que é o foco do texto de hoje. Illiterate, numeracy, signature,
cheat, take something for granted, thick. Beleza, vou só chamar atenção aqui para a palavra granted. Na pronúncia britânica, você pode falar o T igual eu tô falando, granted, ou na pronúncia americana, você pode... O N, na pronúncia americana, o N é uma consoante mais forte do que o T, então você fala granted, granted. O N engole o T, né? O T some da pronúncia no inglês americano, ok? Então, agora, daqui eu vou aumentar um pouquinho, mas... vou botar aqui, né, o áudio. Primeiro a gente vai escutar acompanhando a transcrição para poder pegar aí a pronúncia dos nativos, né? Uma conversa entre duas pessoas nativas, eles são britânicos, né? Esse aqui é um site da BBC, então a BBC é um site britânico. E eles vão conversar sobre o assunto, né, o tema do texto de hoje, e a gente vai escutar acompanhando a transcrição, acompanhando aí as palavras, ok? Da conversa. Vou botar aqui o play. 6 Minute English from bbclearningenglish.com. Hello, this is 6 Minute English from BBC Learning English. I'm Phil. And I'm Beth. Are you a big reader, Phil? Sure, I enjoy reading, and it's also a great way to pass the time on my daily commute to work. But reading isn't just a nice thing to do. It's an essential skill, something you need for everyday activities, whether that's finding out the news by reading a newspaper or buying groceries by reading the labels. And that's why I was shocked by a recent UN report estimating that around the world, over 700 million adults are illiterate, which means they can't read or write. Wow, that's a huge number of people excluded from doing basic day-to-day things. So, what can be done to get more adults reading and writing? In this programme, we'll be hearing about projects in 2 very different countries trying to do just that. And as usual, we'll be learning some useful new vocabulary as well. But first, I have a question for you, Phil. I mentioned a recent UN report on the high numbers of people unable to read and write, but illiteracy is not a new problem. Since 1967, the UN has been highlighting the importance of literacy, being able to read and write, with a day of celebration called International Literacy Day. But when does it take place? Is it A, the 8th of March, B, the 8th of June, or C, the 8th of September? I think International Literacy Day is on the 8th of September. OK, Phil, we'll find out if that's correct at the end of the programme. The biggest reason people grow up illiterate is not going to school, and that's especially true for people living in the coastal towns of Bangladesh. Because these towns flood regularly, families are always on the move, making it hard for children to get an education. The Friendship Project teaches reading and writing to groups of Bangladeshi women and girls. They also teach numeracy, which means the ability to do basic maths like counting and adding up. Here, one student, Rashida, explains the impact it's had on her to BBC World Service programme People Fixing the World. My parents never sent me to school, and I've suffered from not being able to read and write. My children were embarrassed that I was illiterate. I couldn't even do basic accounting. Until now, I've had to use my fingerprint as a signature as I was illiterate. But now I can sign my name because I can read and write the alphabet, and I'll also be able to keep an account of my expenses. No one can cheat me anymore. Before the Friendship Project, Rashida couldn't write her signature, her name written in her own handwriting. Instead, she had to use her fingerprint. Now, Rashida has learnt the alphabet and also some basic maths, so she knows how much money she's spent and how much she has left. This means no one can cheat her, can trick or swindle her into taking her money. The Friendship Project is free, and so far over 11,000 adults have completed it. But it's not just developing countries that struggle with literacy.
Our second project takes place much closer to home, the north of England, where charity Read Easy matches adult learners with trained volunteers for one-to-one lessons. In the UK, 1 in 6 adults struggle with reading and writing, including Peter. Peter had hearing problems as a child, fell behind at school, and never learnt to read. Here he is talking with BBC World Service programme People Fixing the World. Everyone takes for granted that you just open a letter and you read it. Before I met my wife, I used to have to knock on the neighbour's door. Could you read this for me? Can you imagine the embarrassment? I've tried college twice. Nothing works. So as far as I'm concerned, I'm thick, I'm stupid. I'm just one of those people. It's never going to work for me. And that was my life. Many of us take it for granted that everyone can read and write. If you take something for granted, you assume it's true without checking. Peter had to ask his neighbours to read his letters, something he found very embarrassing. He thought he was thick, stupid and unintelligent. Now, Peter says learning with Read Easy has changed his life. He's literate and is reading his way through the Harry Potter books. And he always celebrates International Literacy Day. Which reminds me of your question, Beth. When does the UN's International Literacy Day take place? I said it was on the 8th of September. And that was the correct answer. Okay, let's recap the vocabulary we've learnt from this programme, starting with illiterate, meaning unable to read and write. Numeracy is the ability to understand basic maths, count and add up. Your signature is your name written in your own handwriting style. It shows that something has been written or agreed by you. To cheat someone means to trick or deceive them in order to get their money or valuables. If you take something for granted, you assume that it's true without checking up. And finally, the adjective thick is an informal word for stupid. Once again, our 6 minutes are up. But remember to join us again next time for more trending topics and useful vocabulary here at 6 Minute English. Goodbye for now. Bye. 6 Minute English. From bbclearningenglish.com. E é isso aí. Então, agora que a gente já escutou, né, a conversa toda até o final, então vocês já têm aí uma ideia, né, do que se trata. A gente já sabia que eles iam falar sobre, né, a importância das pessoas aprenderem a ler, né, e como isso impacta ali na vida adulta. E aí vocês escutaram a conversa, agora a gente vai ler juntos, frase por frase. Então, eu vou ler até o ponto final, ou ponto de interrogação, ou ponto de exclamação, e vou dar o tempo para você ler depois de mim em voz alta. Lembra que a gente está aqui para treinar a leitura, ok? Então, vamos lá, a partir aqui da fala do Phil, ok? Hello. This is 6 Minute English from BBC Learning English. I'm Phil. And I'm Beth. Are you a big reader, Phil? Sure, I enjoy reading, and it's also a great way to pass the time on my daily commute to work. But reading isn't just a nice thing to do. It's an essential skill, something you need for everyday activities, whether that's finding out the news by reading a newspaper or buying groceries by reading the labels.
And that's why I was shocked by a recent UN report estimating that around the world over 700 million adults are illiterate, which means they can't read or write. Beleza, então passando aqui, né, o verbo no passado simples, a gente olha sempre, né, o é. Se antes do é não é T de tatu nem D de dado, a gente some com esse é da pronúncia. Lembram da dica que eu dei nos primeiros vídeos? Então é isso aí, ó, fica shock, mais o som do D. Você retira esse é da pronúncia, fica shocked, shocked. Então é sempre olhar qual é a letra que vem antes do é. Se não for nem T nem D, aí você não fala, ok? Então vamos aqui para a próxima fala do Phil. Whoa! That's a huge number of people excluded from doing basic day-to-day things. Então, aqui, né, eu vou chamar atenção para o outro verbo no passado e a gente sempre olha aqui qual a letra que vem antes. Nesse caso, é um D de dado. Então, como é o D, aí você vai pronunciar esse E. E é um E fechado, é E. Excluded. Excluded. É como se fosse um E com acento circunflexo, ok? Fica ed no final. Não é o som de é som de E. É bem fechadinho o som. Excluded. Beleza? Então, vou continuar aqui na próxima frase. So, what can be done to get more adults reading and writing? In this program, we'll be hearing about projects in two very different countries to do just that. And, as usual, we'll be learning some useful new vocabulary as well. Ok, então lembrando aqui, olha, lembra que também passei a dica nos últimos vídeos, né? O U em inglês, ele normalmente tem som de you, que é como se fosse o you de você, ou som de né? Aqui nessa palavra, usual, você vai pronunciar como se tivesse a palavra you, né? Tipo Y-O-U, usual. Usual. A mesma coisa, esse U aqui também tem som de U, né? Vocabulary. 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 Que ele tem som de U ali. Aí a próxima fala. But first, I have a question for you, Phil. I mentioned a recent UN report on the high numbers of people unable to read and write, but illiteracy is not a new problem. Né? Aí aqui o mentioned, né? Então você olha o E. Antes do E não é T, não é D. Então você não fala esse E, você vai falar o mention, mais o som do D. Mentioned. Mentioned. Ok? E o nosso famoso LE aqui no final das palavras, que tem som que tem som do OU em português. Então fica unable. Essa palavra é legal porque ela tem as duas pronúncias, né? Tem o U, esse U aqui com som de né? Igual eu falei ali em cima. E o LE com som de OU. Unable. Então, vou continuar aqui a próxima frase. Since 1967, the UN has been highlighting the importance of literacy, being able to read and write, with a day of celebration called International Literacy Day.
Então, outro verbo no passado aqui, né? Olha o é. Antes não é ter ou não e não é de. Então, você não fala esse é, você vai falar o call, mais o som do D. Aí fica cold, cold. Ok? Aí, essa perguntinha aqui. But when does it take place? Is it A, the 8th of March, B, the 8th of June, or C, the 8th of September? I think International Literacy Day is on the 8th of September. Okay, Phil, we'll find out if that's correct at the end of the program. The biggest reason people grow up illiterate is not going to school, and that's especially true for people living in the coastal towns of Bangladesh. Because these towns flood regularly, families are always on the move, making it hard for children to get an education. The Friendship Project teaches reading and writing to groups of Bangladeshi women and girls. They also teach numeracy, which means the ability to do basic maths like counting and adding up. Here, one student, Rashida, explains the impact it's had on her to BBC World Service program People Fixing the World. My parents never sent me to school, and I've suffered from not being able to read and write. My children were embarrassed that I was illiterate. I couldn't even do basic accounting. Until now, I've had to use my fingerprint as a signature as I was illiterate, but now I can sign my name because I can read and write the alphabet, and I'll also be able to keep an account of my expenses. No one can cheat me anymore. Tá, aqui, gente, é um erro de digitação. A pessoa esqueceu de dar um espaço. É o the e alphabet, ok? É the alphabet, o alfabeto. São duas palavras, só que esqueceu aqui de dar o espacinho, tá? Tipo, de apertar o espaço ali. Ok? Próximo ali. Before the Friendship Project, Rashida couldn't write her signature, her name written in her own handwriting.
Instead, she had to use her fingerprint. Now, Rashida has learned the alphabet and also some basic maths, so she knows how much money she spent and how much she has left. This means no one can cheat her, can trick or swindle her into taking her money. The Friendship Project is free, and so far over 11,000 adults have completed it. But it's not just developing countries that struggle with literacy. Our second project takes place much closer to home, the north of England, where charity Read Easy matches adult learners with trained volunteers for one-to-one lessons. In the UK, 1 in 6 adults struggle with reading and writing, including Peter. Peter had hearing problems as a child, fell behind at school, and never learned to read. Here he is, talking with BBC World Service program People Fixing the World. Everyone takes for granted that you just open a letter and you read it. Before I met my wife, I used to have to knock on the neighbor's door. Could you read this for me? Can you imagine the embarrassment? I've tried college twice. Nothing worked, so as far as I'm concerned, I'm thick, I'm stupid, I'm just one of those people. It's never gonna work for me. And that was my life. Many of us take it for granted that everyone can read and write. If you take something for granted, you assume it's true without checking. Peter had to ask his neighbors to read his letters, something he found very embarrassing. He thought he was thick, stupid, and unintelligent. Now, Peter says learning with Read Easy has changed his life. E chamar atenção aqui, olha, para o verbo to say na terceira pessoa do singular. Quando você põe o S, a pronúncia muda, fica says.
Então, fica eu digo, né? I say, som de E, fechadinho. E quando é com ele, ela ou isso, né? He, she ou it, aí você tem que botar o S na afirmativa. Então, a palavra se transforma numa outra palavra e a pronúncia muda, fica says. Peter says. Ok, vamos ali para a próxima frase. He's literate and is reading his way through the Harry Potter books. And he always celebrates International Literacy Day. Which reminds me of your question, Beth. When does the UN's International Literacy Day take place? I said it was on the 8th of September. And that was the correct answer. Okay, let's recap the vocabulary we've learned from this program, starting with illiterate, meaning unable to read and write. Numeracy is the ability to understand basic maths, count and add up. Your signature is your name written in your own handwriting style. It shows that something has been written or agreed by you. To cheat someone means to trick or deceive them in order to get their money or valuables. If you take something for granted, you assume that it's true without checking up. And finally, the adjective thick is an informal word for stupid. Once again, our 6 minutes are up, but remember to join us again next time for more trending topics and useful vocabulary, here at 6 Minute English. Goodbye for now. Bye. E é isso aí, parabéns, parabéns por ter chegado até aqui, por ter lido o texto junto comigo pela primeira vez. Espero que eu tenha conseguido ajudar aí um pouco vocês com a leitura, né, que é o objetivo do vídeo. Aí agora você vai procurar aí as palavras que você viu que são novas, que você não entendeu pelo contexto. Não procure em tudo, não precisa traduzir o texto, mas escolha 5 palavras que você achou ali que você precisaria pesquisar. Não passe muito mais de 5 palavras, porque o foco não é você entender o texto em português. O foco é você entender o texto em inglês. Então, não traduza o texto todo, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que de alguma forma eu tenha ajudado vocês aí a melhorar a leitura em inglês, né? E se você, depois de assistir o vídeo, se você gostou desse vídeo, você quiser apoiar o canal, existem 2 formas de apoiar o canal. Você vai aqui na descrição do vídeo, né? Aqui embaixo, onde eu coloco as informações sobre o vídeo. E aí vai ter 2 links lá nessa descrição. O primeiro link é o link de associado da Amazon, que quando você for comprar qualquer coisa que você já queira comprar na Amazon, se você puder usar esse meu link, você vai estar me ajudando muito, porque daí você está indicando para a Amazon que o que você está comprando é uma indicação minha. Então,
Então, é um link de associado, eu ganho uma pequena comissão quando vocês compram qualquer coisa na Amazon usando os meus links. Então, se você puder, né, usar os meus links para apoiar o canal, eu vou ficar muito grata, porque você não paga nada além do que você já ia pagar pelo produto que você já ia comprar, né? Mas você vai estar contribuindo aqui para a manutenção do canal. E a outra forma é também na descrição do vídeo, você vai encontrar o último link lá, que é lista de livros desejados, que é a minha lista de livros desejados, que são todos os livros que eu ainda não tenho, mas que eu gostaria de ter. E aí, se você comprar qualquer livro nessa lista, o livro vem para mim, então você vai estar me dando um livro de presente, e aí eu vou poder criar mais conteúdo aqui para o canal usando os livros que eu receber de presente. Então, tem aí essas duas formas de apoiar o canal, e você também pode clicar em gostei se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber notificação todas as vezes que eu publicar um vídeo novo. E é isso aí, pessoal, a gente vai se falar, e agora eu vou fazer o meu melhor para criar e cumprir a minha agenda, né, que é vídeo todos os dias de segunda a sexta às 19 horas. Amanhã, terça-feira, temos um episódio do podcast, tá? Então, não perca o vídeo de amanhã. Pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!